encontrar também livros como O Fundamento do Calvinismo Agostiniano, do médico norte-americano chamado Ken Wilson. Você vai encontrar também uma apresentação histórica, esse é o nome do livro, tá? Uma apresentação histórica do agostinianismo e do pelagianismo a partir das fontes originais, que foi publicado no ano de 1840, mostrando os textos de cada um destes escritores, fazendo a relação entre o que cada um acreditava e o que eles têm a dizer a respeito do assunto. Você também pode encontrar aí na internet uma tese de doutorado do asiático Kam Lung Edwin Lee, que eu tenho aqui impresso na minha mão, mas eu não encontrei o livro, né, sendo vendido, eu encontrei apenas a tese dele digital, e o nome desse livro é Agostinho, o Maniqueísmo e o Bem, onde ele acredita que Agostinho vai reverter aos velhos pensamentos gnósticos de viés maniqueísta quando ele debate com seus colegas, antigos colegas de maniqueísmo, como Félix, Fausto, Fortunato e por aí vai, tá? Não são os únicos livros que fazem as mesmas apresentações, que chegam às mesmas conclusões, mas eu acho que é suficiente para vocês pesquisarem e entenderem a respeito do tema. Deixa eu ver, eu li Cidade de Deus. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. O meu nome é Marcos Lopes, sejam bem-vindos. Gostaria de ler inicialmente um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Bem, este versículo, senhores, está falando sobre algo profético, né? Viria um tempo em que as pessoas não suportariam esta sã doutrina. Então as pessoas, elas iriam distorcer esse livro sagrado para os seus próprios fins. Bem, este vídeo, senhores e senhoras, né, está sendo postado aí no canal TV Caminho Livre, do PC, né, o meu amigo, ex-adventista, passou boa parte da sua vida no adventismo do sétimo dia, e hoje está liberto pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade também de estar no seu canal. Que Deus te abençoe a sua vida, viu, PC? Que Deus possa estar realmente iluminando os seus passos e os seus escritos para a verdade bíblica. Isso é muito bom, né? Bem, eu gostaria de falar, né, a convite deste canal, então eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto da soteriologia, né? Eu queria falar sobre o retorno do pelagianismo no século XXI e do sinergismo pagão. Bem, todos sabem, né, que existe uma perseguição aos cristãos que está aumentando cada vez mais a partir do século XX, que foi praticamente o século que mais matou cristãos, né? Isso está aumentando, intensificando, e nós temos aí o exemplo agora aqui nos Estados Unidos do Charlie Kirk, né, que morreu no dia 10 de setembro de 2025 por um atirador, né, com a mente levada por ideologias esquerdistas. Estamos presenciando também algo horripilante na Nigéria, né, que desde o começo do ano até agora, em outubro de 2025, já morreram, segundo algumas estatísticas, 7.000 cristãos assassinados. Dentre eles nós temos aí protestantes, tá? E pessoas que são evangélicas e católicos, né? Então eu estou colocando aqui como a questão estatística sociológica, ok? 7.000 cristãos assassinados. E a situação está terrível naquele país devido
algumas entidades extremistas islâmicas que não suportam, né, a fé cristã naquelas regiões, principalmente no cinturão do meio, né, que é a região central do país ali, da Nigéria. Então nós estamos vendo essa situação terrível de perseguição aos imigrantes, e aliás, perdão, estou com imigrante na cabeça, né? Aqueles que vivem em seus países são cristãos, ok? E isso está aumentando gradativamente, piorando a situação, onde algumas pessoas dizem o seguinte: olha, se existe tanta perseguição aos cristãos, por que vocês estão num campo de batalha teológico, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, esquecendo-se que na África se morre apenas por ser cristão, assim como na Coreia do Norte, na China e outros lugares desse planeta. Bem, a questão, senhores, é que assim, a fé cristã reformada, eu vou colocar a fé cristã reformada, ela sempre foi atacada de uma maneira muito intensa, né? Você vê livros como esse aqui, Dante Urbina, ele é um católico, mas ele ataca grandemente a doutrina da eleição, da predestinação. Ele não é muito conhecido no Brasil, acho que ele é peruano, ok? E ele faz debates até com teólogos monergistas. Agora, a pergunta, né? Para que então essa desunião? Para que essa situação de confronto, de luta, de batalha? A grande verdade, senhores, é que a verdade, ela tem que prevalecer, a verdade bíblica, diante de tudo isso que está acontecendo. Nós não podemos deixar de pregar a verdade na sua totalidade, porque acontecem essas perseguições, ok? São realidades opostas, né? Sempre morreram cristãos em toda a história da humanidade, desde o primeiro século lá, a igreja nasceu já com Estevão sendo apedrejado e tudo mais. Então, o que ocorre é que deve continuar, sim, a boa discussão teológica, não aquela baixaria que nós vemos aí na internet, certo? Em Facebook, em redes sociais aí, onde as pessoas realmente com muito baixo nível, né, elas não estão realmente, parece que interessadas na verdade bíblica como ela é. Nós devemos entender, senhores, que vivemos uma era muito difícil da humanidade. O século XXI é um século muito difícil. O engano, ele tem tomado proporções imensas na humanidade. Tudo que você vê está contaminado pela mentira, pelo engodo, pela fraude. É um mundo muito difícil. No regime nazista, por exemplo, eles usaram, né, Friedrich Nietzsche, filósofo, né, muito famoso hoje nas universidades, inclusive brasileiras, conhecido, né? As pessoas querem ler Nietzsche, então. E Nietzsche, senhores, ele foi distorcido pelo regime, né, socialista alemão, né, de Hitler ali, a doutrina nacional socialista de Hitler, ele distorceu os ensinos de Nietzsche, entendeu? Para trazer o que eles queriam que Nietzsche falasse, e Nietzsche não estava falando daquilo, de racismo, daquelas coisas que ele queria, mas eles distorceram, e até a própria irmã de Nietzsche, ela, por questões ideológicas, ela distorceu também as palavras de Nietzsche. Olha só, dá uma olhadinha rapidamente nesse vídeo aí.
Mein Kampf, livro escrito pelo líder da Alemanha nazista Adolf Hitler. Nele, o Führer aborda seus pensamentos sobre seu país e sobre a chamada raça ariana. E seu lema pode ser traduzido para Hitler é o seu Deus e Nietzsche o seu profeta. Essa obra foi escrita no ano de 1925, durante o tempo em que passou na cadeia, e em nenhuma das páginas do livro aparece o nome de Friedrich Nietzsche. Mas então por que esse é o lema da obra? Não existe nenhum registro histórico de que Hitler tenha lido Nietzsche. Em sua própria biblioteca pessoal não tinha nenhuma obra dele. E quando uma cineasta alemã perguntou a Hitler se ele gostava de ler Nietzsche, a resposta foi que não, Nietzsche, ele não é o meu guia. Então por que Nietzsche foi usado pela propaganda nazista? E como as suas ideias foram distorcidas e manipuladas pelo mais perigoso governo da história? Hoje, grande amigo de Richard Wagner, um dos maiores músicos da época e que também era um antissemita fervoroso. O filósofo era completamente apaixonado por piano e era um grande fã de Wagner, mas quando a amizade foi ficando mais íntima e Nietzsche descobriu o ódio que Wagner carregava contra os judeus, tudo começou a ruir. Os dois se separaram e Nietzsche inclusive começou a sentir um certo desprezo pelo músico. Em 1889, Elizabeth Foster volta do Paraguai e encontra o seu irmão afundado em uma completa loucura, assumindo o comando sobre a vida e a obra de Nietzsche. E depois de reunir todos os papéis, documentos e arquivos, ela fundou o chamado Arquivo Nietzsche. Mas o grande problema disso tudo é que Elizabeth manipulou as obras originais de seu irmão, com o objetivo de defender suas ideias e seus interesses pessoais. Ela distorcia e recortava todas as palavras de Nietzsche e formava novos livros com novas ideias. O filósofo, por exemplo, tinha diversos títulos de livro escritos em um papel, que poderia ser usado mais tarde em alguma outra obra que ele fosse escrever. Por exemplo, havia o título Vontade de Poder, que Elizabeth recortou junto a outros fragmentos de escritas e publicou um livro em nome do irmão. Este foi usado pelos nazistas para justificar a sua vontade de poder, o seu interesse em dominar e expandir a Alemanha. Elizabeth viveu até 1935 e jamais chegou a ver os ideais que ela tanto defendia atingir o auge do seu poder. Mas ela teve quase 40 anos para manusear todo o patrimônio literário de Nietzsche. Em 1932, ela conseguiu convencer o Teatro Nacional de Weimar a encenar uma cena escrita por ele. E adivinha quem apareceu durante a apresentação? Adolf Hitler, que entregou um belo buquê de flores para Elizabeth. Dentre todas as ideias de Nietzsche que foram roubadas pelos nazistas, talvez a que mais se destaca seja a do Übermensch, que foi traduzida para super-homem ou além-homem. Este foi um conceito extraído do livro Assim Falou Zaratustra, e trata-se de uma ideia subjetiva de você superar a moral e seus dogmas internos, e se elevar a um além-homem. Falou Zaratustra, por exemplo, o livro é inteiramente escrito em metáforas, que se você não souber o que ele tá falando, barra tiver uma má intenção, pode se tornar um conteúdo facilmente manipulado. É importante deixar claro que Nietzsche jamais defendeu nada do que é falado por aí. Ele jamais foi um antissemita, nem mesmo um nacionalista ferrenho, mesmo que suas ideias sejam em alguns pontos aristocráticas, no sentido de defender pessoas melhores ou superiores. Só que o ponto dele é que essas pessoas são justamente aquelas que abrem mão da moral, dos dogmas socioculturais, o que é justamente o contrário do que o nazismo prega. Quando Nietzsche perdeu a sua sanidade mental por volta de 1888, o controle sobre suas próprias ideias já não estava mais com ele. Infelizmente, Nietzsche estava cercado de pessoas que buscavam seus interesses pessoais acima de qualquer outra coisa. Elizabeth manipulou tanto as obras do seu irmão que foram necessários anos de trabalho para tentar entender onde ela pegou cada parte e colocar de volta em seu lugar, para somente assim termos acesso às obras originais do Então, o que ocorre é o seguinte, que Nietzsche ele era filho de luteranos, mas se rebeliou contra a fé cristã, né? Nietzsche não tinha nenhum apreço praticamente por racismo, mas o partido nazista, então, ele fez das ideias deles as suas, de uma maneira distorcida. No fim, praticamente não existe uma relação entre a filosofia de Nietzsche e a doutrina nacional socialista defendida por Hitler. Isso é uma mentira, né, acadêmica, mas prevalece na mente de muitas pessoas isso daí. É como Lutero, né? Lutero, alguns escritores sinergistas escrevem que ele era antissemita. Então, ele falava mal dos judeus e tal, então foi usado pelo nazismo. Também são fakes, né? São fakes e mais fakes são produzidos por aí. No final da vida de Lutero, ele escreveu algo sobre os judeus porque realmente a fé cristã estava sendo grandemente atacada pelos judeus. Mas ele não era em si um antissemita. Mas você vê que
Nós estamos num século onde se distorce tudo e todas as coisas, praticamente tudo, você não pode confiar em nada. Até a sua pressão, né, 12/8, estão questionando, olha, no 12/8 não é mais bom, tem que mudar, você entendeu? Para vender remédios. Olha a era que nós estamos vivendo. O Museu do Ipiranga, se você for visitar lá em São Paulo, ele mudou totalmente, ele é totalmente agora ideológico. Não é aquele Museu do Ipiranga que eu conheci quando eu fui visitar. Então é um mundo muito tenebroso, um mundo de mentiras, de falácias, de engano. A operação do engano tem reinado na humanidade. E livros, por exemplo, como né, na questão de Nietzsche, né, o culto do último homem apresenta né, as falácias, as deturpações de Nietzsche. Né, o autor ele mergulha nas complexas e frequentemente distorcidas interpretações da filosofia de Nietzsche, revelando como as suas ideias fundamentais foram mal compreendidas e manipuladas por pensadores contemporâneos. Trazendo a questão né, para o campo religioso, vemos o engano, senhores, tomando proporções gigantescas na nossa era. Há inúmeras declarações Frankenstein, fake news, e tudo isso cresceu muito com a internet, né? E discussões acadêmicas que foram feitas pelas redes sociais. Eu acho que o que piorou muito também no Brasil, né? E aqui nos Estados Unidos, foi os podcasts, né? Que moldaram as mentes de milhares de evangélicos e também de reformados, trazendo muitos conceitos errôneos, ideias errôneas que estão na mente das pessoas. É muito complicado. Existem centenas de declarações que não são nada históricas nesses podcasts, pela internet, redes sociais, livros, né? E pior, né? Não são nada bíblicas também, feitas por sinergistas de todas as denominações do Brasil. Um exemplo prático seria sobre a pessoa de Santo Agostinho. Tá? Os defensores, por exemplo, do arminianismo moderno fazem inúmeras mentiras sobre a sua pessoa. Bem, vamos ver aqui dois exemplos, através de um vídeo, de dois cidadãos que distorcem totalmente Agostinho, mas fazem grande sucesso. Né? Um deles seria o atual presidente do CACP, Flávio Martinez, e o outro seria Nathan Rufino. Flávio Martinez tem bebido da fonte de Nathan Rufino, né? O seguidor Nathan Rufino, para quem não sabe, o seguidor de Kennedy Reagan, traduziu alguns livros da Confissão Positiva, mas né, o senhor Martinez não fala nada sobre isso. De uma maneira assim muito clara, nós vamos observar que boa parte da filosofia pagã de Santo Agostinho foi trazida sim para dentro da igreja. E eu vou mostrar para você. Agostinho, ele nasce do ano de 354, se converte em 386. Alguns historiadores acham que ele vai reverter aos pensamentos gnósticos em 396, mas quando você estuda mais a fundo, você descobre que isso só acontece de verdade no ano de 412, que é desse ponto para frente, quando ele vai reverter de forma mais radical e extremada e vai praticamente desdizer tudo aquilo que ele tinha dito antes. E ele morre no ano de 430, tendo então feito declarações diferentes das que ele cria antes. Tanto que 4 anos antes de morrer, Agostinho escreve o livro Retratações, onde ele se retrata do que dizia antes de 412 a respeito de diversas questões. O que Agostinho falava antes estava em linha com aquilo que era considerado ortodoxo até então. Estava em linha com todos os pensadores cristãos anteriores a ele. Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia, até Orígenes, Novaciano, Lactâncio, Efraim Sírio. Praticamente todos diziam basicamente a mesma coisa que Agostinho disse até o ano de 412, quando então ele, através dos debates com Pelágio, ele vai se extremar e nessa tentativa de se sobrepor ao seu oponente, ele acaba radicalizando, afirmando coisas que se dizia no gnosticismo. Encontrar também livros como O Fundamento do Calvinismo Agostiniano, do médico norte-americano chamado Ken Wilson. Você vai encontrar também
uma apresentação histórica, esse é o nome do livro, tá? Uma apresentação histórica do agostinianismo e do pelagianismo a partir das fontes originais, que foi publicado no ano de 1840, mostrando os textos de cada um destes escritores, fazendo a relação entre o que cada um acreditava e o que eles têm a dizer a respeito do assunto. Você também pode encontrar aí na internet uma tese de doutorado do asiático Kam Lung Edwin Lee, que eu tenho aqui impresso na minha mão, mas eu não encontrei o livro, né, sendo vendido, eu encontrei apenas a tese dele digital, e o nome desse livro é Agostinho, o Maniqueísmo e o Bem, onde ele acredita que Agostinho vai reverter aos velhos pensamentos gnósticos de viés maniqueísta quando ele debate com seus colegas, antigos colegas de maniqueísmo, como Félix, Fausto, Fortunato e por aí vai, tá? Não são os únicos livros que fazem as mesmas apresentações, que chegam às mesmas conclusões, mas eu acho que é suficiente para vocês pesquisarem e entenderem a respeito do tema. Deixa eu ver, eu li Cidade de Deus.